Hoje eu quero passar uma visão para vocês que é normal você ter alguns dias que você não tá bem. A única coisa é que você não pode, claro, se afundar neles. E eu sei que hoje a gente vive em uma cultura da performance, né? Então você entra ali nas tuas redes sociais, tá todo mundo correndo às 5 da manhã, todo mundo indo pra academia todo dia, fazendo dieta, sendo promovido no trabalho, abrindo empresa, ganhando milhões. Então tá todo mundo bem, todo mundo feliz, aquela vida perfeita. E beleza, tem pessoas que podem estar fazendo tudo isso, mas aí você tá lá no teu dia que você não tá muito bem, não tá performando muito bem, e aí você começa a se comparar, você começa a se sentir inferior a todas essas pessoas, e você acaba se sentindo mal, e isso vai perpetuando esse sentimento de fracasso, de tipo, pô, não sou capaz. E eu era um cara assim, então às vezes eu estava num dia mal e eu ficava me remoendo e me culpando por ter um dia mal, porque lá no meu inconsciente, a minha mente, né, claro, a gente vê rede social todo dia, então todo dia a gente está alimentando o nosso inconsciente, o nosso consciente com informações que a gente vê na rede social. A gente pode não lembrar delas na hora, mas tanto a gente vê, o nosso cérebro aprende por repetição, então a gente fica guardando aquelas vidas perfeitas na nossa mente, né, vidas perfeitas, e quando você tá mal, você acaba se culpando inconscientemente. Então, meu Deus, eu não posso me sentir mal. Tem que achar um jeito rápido e fácil de ficar bem o mais rápido possível. Então, você começa a se culpar e a remoer. Não, por que eu tô mal? Eu não posso sentir ansioso. Mas porque a tal pessoa lá na rede social tá bem, tá perfeito, não tô produzindo, hoje eu não bati a meta. Então, você fica nessa neura, nessa neurose e você vai alimentando isso cada vez mais. Daí você tá triste, você já entra na tua rede social e já começa a ver aquele um monte de gente com a vida perfeita, correndo, treinando, ganhando dinheiro, e só você no planeta Terra que não tá feliz, que tá ruim, que tá ansioso, e você começa a se culpar ainda mais. Aquilo vai remoendo, é pensamento negativo, ansiedade, às vezes até taquicardia. E porque a gente vive, né, nessa cultura da performance, e claro, assim, é bom performar, é bom você, por exemplo, bater as metas no trabalho, sei lá, abrir uma empresa, correr, se exercitar, ir pra academia, fazer dieta, tudo isso é bom, mas a partir do momento que isso não é que não vira mais uma rotina, mas vira algo ruminativo na tua mente, que você, pô, beleza, tem ali um dia mal, 2 dias tristes, você começa a se culpar cada vez mais e você fica naquela rigidez mental muito grande. Porque, claro, tem dias que vão ser bons e claro que vão ter dias que você não vai estar bem, vai estar ruim, vai estar triste, vai estar chateado por N motivos. Só que aqui é que tá a grande questão, você não pode ficar se culpando por ter dias tristes, por ter dias ruins. Claro que você não vai se afundar e ficar triste ali o mês inteiro, o ano inteiro, mas é normal você ter um dia que você tá um pouco mais cansado, você tá um pouco mais cabisbaixo, você tá um pouco mais ansioso, e então ao invés de você se ruminar e se culpar por você não estar performando, é entender, pô, por que será que eu tô triste hoje? Pode ser que aconteceu algo no teu trabalho, pode ser alguma coisa, algum problema que você teve que resolver ou tem que resolver, então pode ter acontecido N fatores que para você ficar triste, para você ficar mal, e é normal. E no dia seguinte você já começa a produzir de novo, né? Ou às vezes 2 dias, 3 dias ali de descanso para você voltar a produzir. É porque às vezes a gente se confunde, a gente acha que a gente é uma máquina, a gente é um robô, então toda hora tem que estar performando o tempo inteiro, 24 horas por dia, não tem descanso. E quando você descansa, você está se culpando por não estar performando, porque daí você entra na rede social, tá todo mundo fazendo 1 milhão de coisas, produzindo, ficando trilionário, e só você que não tá trilionário ainda, então você começa a se culpar, ou só você que não tá no shape perfeito, e você se culpa cada vez mais. Então, uma coisa que. E eu falo isso pra vocês porque eu fazia isso. Só que a partir do momento que eu entendi que, claro, é importante performar, mas vão ter dias que eu não vou estar muito bem, vou estar mais cansado, vou estar um pouco mais triste, vou estar um pouco mais ansioso, e é normal. Mas o importante é você buscar ter clareza mental do porquê que você tá assim, porque ninguém fica assim do nada. Sempre tem alguma coisa lá, algum pensamento, às vezes, porque tudo começa no pensamento, né? Que tá te incomodando. Às vezes é uma procrastinação, então você vai lá e para de procrastinar e resolve o que tem que resolver. Ou às vezes é um cansaço, então você vai lá e descansa sem se culpar que tá descansando. Ou às vezes sei lá, talvez uma ansiedade que você está pensando muito no futuro. Então, opa, vamos trazer a meditação, vamos trazer o foco no presente. Então, é muito mais você trazer clareza mental para corrigir, né, essa ansiedade, esse cansaço, ou às vezes essa procrastinação, do que ficar se culpando e se remoendo aquele pensamento negativo de ai meu Deus, eu tô ansioso, eu não posso me sentir ansioso, ai meu Deus, eu não performei. Então, é mais sair dessa subjetividade do ai meu Deus e começar a trazer clareza mental do, opa, beleza, eu tô me sentindo ansioso, claro, é normal, todo mundo sente. Agora, por que eu tô sentindo assim? É trazer essa metacognição, que é pensar sobre os pensamentos, é pensar sobre os sentimentos, e você ver daí o que tá acontecendo, qual que é a raiz disso, para você começar a trabalhar, para não ficar, né, nesse estado mais negativo a semana inteira. Mas assim, não se culpe por ter 1, 2 dias assim. O importante é, ao invés de você ficar reclamando, você trazer clareza do porquê que você está se sentindo assim e começar a trabalhar nos dias seguintes para você melhorar. Porque a culpa, ela é uma das frequências mais baixas, né? Se a gente olhar a escala do David Hawkins, a culpa, a ansiedade, a vergonha, né?
Então, quando você começa a sentir vergonha de você, a se culpar, você vai ficando cada vez mais rígido, mais tenso, e isso o teu corpo vai tensionando, e é tudo que ele quer para você não ter clareza mental, para você não ter aquela criatividade de pensar assim, pô, da onde que tá vindo isso? E claro, é difícil no começo, porque a gente vive no piloto automático, é muito mais fácil reclamar, xingar ou se afundar na tristeza. Mas às vezes é muito mais interessante você praticar, tipo, a metacognição, que é pensar sobre os pensamentos, é pensar dos sentimentos, pensar sobre as suas ações. Porque geralmente, por exemplo, eu quando eu tô ansioso, quando eu tô mais triste, quando eu tô mais cansado, é porque alguma coisa tá acontecendo ou aconteceu que eu não resolvi ou que eu não prestei atenção. Então eu paro, respiro e começo a analisar de uma forma mais racional como que eu posso melhorar isso ou qual que é a raiz desse problema para eu tratar na terapia ou para eu corrigir já no dia seguinte, se for o caso. E isso é muito importante do que você ficar preocupado ou até neurótico com essa vida performática. Você tem que viver igual um robô, produzir trilhões em uma semana, ter o chip perfeito da noite pro dia e produzir o tempo inteiro, 24 horas por dia. E assim, eu falo isso não é porque eu não quero performar, eu quero ficar deitado no sofá. Não, é importante trabalhar, é importante atingir os seus objetivos, é importante ter um shape legal, mas ao mesmo tempo isso não pode virar uma cobrança excessiva quando você falha 1, 2 dias na tua semana, sabe? Que tudo não tá dando certo, você começa a se culpar. Então isso acaba virando não mais algo, uma rotina pro teu bem-estar, mas algo neurótico, algo tenso que acaba te prejudicando. Então nesses dias é aquilo que eu falei, eu tento fazer coisas mais leves. Primeiro eu entendo, né, o porquê que eu tô me sentindo assim, sei lá, ansioso, triste, e depois eu começo a trabalhar em cima disso, seja na terapia, seja tomando atitude. E essa é uma parte muito importante até para ajudar, que me ajuda na minha ansiedade, que me ajuda quando eu tô triste. Muitas vezes eu tô triste ou eu tô mais ansioso porque tem alguma coisa pendente na minha cabeça. É igual, por exemplo, o Windows. Você vai usar o computador e você abre 30 abas. O computador vai ficando cada vez mais pesado e vai esquentando, porque tem muita coisa aberta. E na nossa mente é mais ou menos a mesma situação. Quando tem muita coisa pendente que você procrastina, que você não quer fazer, a tua mente vai ficar ruminando aquilo. Você vai se sentindo mais ansioso, porque tipo, pô, você tem que cumprir aquilo, mas você não tá cumprindo. Então começa a ficar pesado, que nem o computador esquenta, nossa mente fica mais pesado, a gente rumina mais pensamentos. Então a atitude para resolver problemas é muito importante, porque quando você vai fechando essas lacunas mentais, resolvendo o que você tem que resolver, você vai ficando mais leve e mais tranquilo para poder fazer as outras coisas. Então, tomar atitude, agir no mundo, resolver os problemas que você tem que resolver sem procrastinar, sem reclamar, ajuda muito a diminuir essa ansiedade quando você tá triste ou quando você tá, sei lá, às vezes até um pouco para baixo, porque você não tá chegando onde você quer chegar, mas muito porque você não resolve as lacunas abertas na tua mente, sabe? Então isso eu tenho feito e tem me ajudado muito. Mas, claro, é sem cobrança, sem aquela neura de, meu Deus, eu tenho que performar o tempo inteiro. E eu sei que é sedutor, né? Essa vida performática, essa vida perfeita, é tudo regradinho, tudo perfeito. Eu não posso falhar 5 minutos. Se eu marquei pra treinar, só 3 horas, eu fui 3 e 3, ai meu Deus do céu, eu não cumpri. Claro que assim, você não vai fazer isso o mês inteiro, o ano inteiro, mas uma vez ou outra é normal a gente não conseguir, a gente não é uma máquina, mas o importante é você ter a clareza mental para corrigir isso, claro, o mais rápido possível, para você não ficar, claro, o mês inteiro não cumprindo o que você prometeu, ou o mês inteiro assim, ficando deitado no sofá. Mas o que eu quero trazer o ponto principal aqui, que vai ter 1 ou 2 dias que você vai falhar, que você não vai conseguir fazer, e é normal. O importante é você trabalhar a tua clareza mental para corrigir isso o mais rápido possível, seja no dia seguinte, seja nos próximos dias. O importante é você ter clareza mental e agir e não ficar remoendo isso. Porque quando a gente traz um pouco mais o nosso lado racional para resolver os problemas, até mesmo a ansiedade, pelo menos é algo que eu tenho feito, tem me ajudado muito a parar de ruminar essa emoção, e quanto mais você ficar ruminando, mais ela vai crescendo. Se é negativo, você vai ficando cada vez mais negativo. Então, opa, beleza, eu tô triste, eu tô cansado, o que que isso pode, o que que o meu corpo, o que que a minha mente tá querendo me mostrar? E beleza, eu descubro a raiz e já começo a trabalhar no dia seguinte para melhorar o mais rápido possível. Porque, claro, todo mundo precisa performar, só que a gente não pode ter essa vontade, né, ou essa neura de ter que performar 24 horas barra 7 todos os dias do ano. Não, vai ter 1 ou 2 dias que a gente vai falhar, é normal. O importante é você lembrar, ter a clareza, praticar a metacognição para corrigir o mais rápido possível e voltar a performar. Porque às vezes a gente esquece, né, por mais assim ridículo que seja, né, a gente esquece que a gente não é mais uma máquina, a gente é um ser humano e a gente tem falhas, a gente tem erros. O importante é corrigir para voltar a ter a vida, né, a conquistar os nossos objetivos o mais rápido possível. Então isso é algo que eu tenho que tomar cuidado na rede social, pra gente não pegar o contexto ali de todo mundo que tem a vida perfeita e querer literalmente copiar e colar na nossa vida, sendo que a gente veio de outro background, com uma outra família, de outro país, de outro estado, de outro vida financeira, de outras crenças, enfim. Então não dá pra gente copiar e colar uma rotina, sendo que a gente é ser humano, cada um é único, cada um tem a sua individualidade. Então, aí você vê lá 30 rotinas em teoria perfeitas.
Você quer copiar e colar na tua vida, sendo que a tua vida é totalmente diferente, sabe, daquela pessoa. Então não vai colar, e aí você vai ficar triste porque você não conseguiu replicar essa rotina, vai ficar ansioso, é aquela coisa. Então é muito melhor você olhar pra dentro, pra tua individualidade, entender as tuas crenças, o porquê que você tá triste, porquê que você tá mais negativo, porquê que tá vindo mais pensamentos negativos, porquê que você tá alimentando mais essa rotina negativa na tua mente e se culpando, do que você tentar pegar uma fórmula pronta, copiar e colar, sabe? Como se fosse um download da rede social pra tua cabeça, pra você começar a ter essa vida perfeita. Isso aqui não funciona, porque a gente é ser humano, não dá pra colocar todo o ser humano numa caixinha. Claro que tem um hábito ou outro, alguma coisa ou outra, algum conselho ou outro, que dá pra você aplicar na tua vida, mas claro, sempre adaptando pro teu contexto, não é simplesmente copiar e colar, é adaptar pro teu contexto para ver se faz sentido ou não, ou se fizer sentido você descarta, ou você aceita, né, você aplica ou modifica alguma coisa, e se não fizer sentido, você simplesmente descarta e segue a tua vida, mas não pode ficar nessa neura da vida perfeita, nessa neura que você é um robô, que você vai fazer tudo perfeito todos os dias do ano, todos os dias da semana, e final de semana, e à noite, sabe, como se fosse uma máquina. Não, vai ter dias que você vai estar mal, que nem tem dias que eu tô mal, que eu tô triste. Essa semana eu tava meio pra baixo, meio triste, mas o que eu fiz? Ao invés de ficar me cobrando e me culpando, é parar e entender, opa, por que será que eu tô assim? Aí eu descobri a raiz e tô trabalhando nisso para voltar, né, ao meu estado ali, uma energia, uma frequência cada vez mais alta, o mais rápido possível. E é muito melhor, porque quando você fica se culpando, vai aumentando cada vez mais a tua ansiedade, vai ficando cada vez mais difícil de você ter uma clareza mental, uma leveza mental para literalmente resolver as coisas que estão te deixando mais negativo, mais ansioso, mais tenso, mais nervoso, enfim. Então é tomar cuidado com isso, com essa vida perfeita de querer copiar e colar no teu contexto e ficar se cobrando por uma perfeição todo dia, porque a perfeição nada mais é do que uma insegurança, um medo de falhar, um medo de ser julgado. Então, opa, olha, você já começa a descobrir as crenças. Pô, por que eu também, até é uma pergunta interessante. Por que eu quero ter essa vida perfeita? Será porque eu tenho um medo de falhar, as pessoas me julgarem que eu não tô conseguindo, que eu não sou capaz? É um exemplo que aí você vai cavando na tua mente, né, até você descobrir a raiz do problema, para você trabalhar e para você realmente diminuir ali a quantidade de dias negativos e dias mais tristes que você tem, mas é normal, não tem como você ter todos os dias do ano feliz, alegre, perfeito, performático, produzindo, não tem como. Só que quanto mais você vai trabalhando na metacognição, quanto mais você vai agindo, quanto mais você vai se autoconhecendo, esses dias, quando vier, você vai conseguir se recuperar muito mais rápido do que antes. Então isso que é o interessante, que é o que eu tô aplicando na minha vida. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou. Valeu e até o próximo vídeo.